Olá, meu nome é Cíntia Fernandes. Nesta série realizada pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e com o apoio do BID, nós vamos ouvir especialistas renomados sobre temas estruturantes da política urbana. Nesse vídeo, abordaremos as disfunções no mercado de terras e os problemas urbanos com o diretor para América Latina e Caribe, Martin Smolka. De um modo geral, a implantação e utilização de instrumentos de captura de mais-valia da terra urbana decorrente de investimentos públicos é tarefa difícil para a administração pública. Nesse sentido, vamos ouvir algumas considerações de Martin Smolka sobre quais seriam as principais resistências e dificuldades para a implantação desses instrumentos no âmbito local e nacional. Vamos examinar melhor qual é a fonte de resistência, de onde vem essa resistência, né? A resistência vem por razões ideológicas, vem razões de interesses e razões mesmo de ignorância, né? As razões ideológicas são difíceis de serem removidas, isso é uma questão de leva tempo, né? Interesses, obviamente, tem certamente que essas políticas de recuperação de mais-valias, elas incidem sobre os interesses específicos, interesses concretos, particularmente de proprietários de terras, que esses sim deixam de ganhar. E o terceiro componente é um componente de ignorância, né? Por exemplo, quando a gente pavimenta uma via, eu perguntaria a muitos proprietários se eles preferem pagar e ter um pavimento ou não pagar e não ter o pavimento, né? E aí a gente sabe que em muitos lugares até existem, organizações espontâneas de vizinhs para beneficiar as suas propriedades, porque sabem que o custo da provisão de algum tipo de benefício, como pavimentação ou coisa do tipo, é, em geral, muito menor do que a valorização que produz nas suas propriedades. É uma questão de gestão. Uma coisa é você falar com um indivíduo, outra coisa é você conseguir a adesão de toda uma comunidade, todo um grupo de pessoas. Seguindo esse raciocínio, Martin, podemos dizer que a utilização desses instrumentos beneficia a cidade como um todo? A melhor defesa para esses tipos de políticas, né, é de que ela viabiliza a produção de infraestrutura e de serviços, de pré-equalização de ganhos e perdas nessa cidade, que tem, isso em geral tem um resultado que beneficia a todos, né? É sempre melhor ter infraestrutura que não ter, né? É sempre melhor que a população esteja bem abrigada, com habitats dignos, etc., do que improvisando as suas formas de inserção urbana. Então, todos esses argumentos têm a ver com a importância que um investimento público tem sobre a vida de todos numa cidade. Nós temos que viabilizar isso. E o grande problema que a gente enfrenta nas nossas cidades é a incapacidade de prover esses benefícios, esses investimentos em escala generalizada, que tem custos em alguns momentos até também benefícios, lamentavelmente, para alguns e não para todos. Martin, podemos citar exemplos exitosos? Obviamente, esse tipo de forma de se prover infraestrutura e de se recuperar mais-valias decorrentes de ações públicas diretas ou indiretas ainda não é hegemônica e não é dominante, não é universalizada em lugar nenhum, né? Existe uma série de experiências aqui e ali e está claramente em crescimento, é algo que está sendo popularizado, porém ainda numa escala muito menor do que a gente gostaria que fosse, né? Mas sabemos, por exemplo, que certas práticas vêm sendo já, vêm ocorrendo já em lugares como, por exemplo, várias cidades do Paraná, que vêm aplicando contribuição de melhoria com certo êxito, né? Tem logrado financiar uma parcela significativa de investimentos públicos com esse instrumento. Percentualmente, ainda do ponto de vista das contas públicas, um percentual muito pequeno. Nada comparado, por exemplo, com o caso do CEPAX, por exemplo, como se fala sempre no caso de São Paulo, e que, enfim,
lograram recuperar algo na escala de 2,5 bilhões de dólares, o que não é trivial em lugar nenhum do mundo, nem mesmo em países avançados. Nós estamos falando também, por exemplo, na própria outorga onerosa aplicada a lotes individuais, no caso de São Paulo, 350 ou 200, entre 250 e 350 milhões de dólares por ano também não é trivial, né? Isso são recursos bastante significativos e que mostram o potencial que esse tipo de política, esse tipo de instrumento tem na geração de recursos e de promoção de políticas públicas. Então, poderíamos falar em cidades divididas em face da inexistência de equidade quanto ao acesso à infraestrutura e serviços públicos? Você poderia explicar como funciona o mercado do solo e habitacional em relação aos investimentos em infraestrutura? Em primeiro lugar, deixa eu dizer, fazer uma primeira observação, que não há nenhuma relação direta entre o custo do investimento e o preço ou a valorização da terra em si mesma, né? A valorização da terra decorrente de uma área com infraestrutura ou sem infraestrutura tem a ver com a posição relativa desse lote, enfim, dessa área beneficiada por uma infraestrutura em relação à infraestrutura existente no resto da cidade. Então, dando um exemplo, se você dispõe de água somente em 10% da cidade e o resto, enfim, você tem que improvisar, essas áreas, esse 10% das áreas da cidade, alguém vai estar pagando um montante muito alto para poder, pelo fato de que nessas áreas se dispõe de água e o resto não. Mas se você estende o sistema de água para a cidade como um todo, 99% do ecúmeno urbano, enfim, da área ocupada da cidade está bem servida de água, ter água ou não ter água não faz a menor diferença sobre o valor da terra. Prover eletricidade hoje em dia, na maior parte das cidades, o mesmo água na maior parte das cidades do Brasil, não tem nenhum efeito praticamente sobre o preço da terra, enquanto determinadas, a existência ou não de saneamento de qualidade faz uma diferença brutal. Em alguns lugares a diferença é muito maior do que o custo do investimento. E o fato de se separar os índices construtivos atribuídos a um terreno, considerando os bens de toda a coletividade, afeta o valor do solo? A demanda sobre a terra é uma demanda derivada, né? É uma demanda derivada da produção de habitação. Eu vejo o que eu posso fazer com a terra, comparo nos diferentes lugares, nesse lote, né, nessa determinada localização, qual é o meu melhor uso para essa terra, possivelmente um edifício de tantas unidades, com tantos apartamentos tantos apartamentos com tantos metros quadrados, faço o cálculo para trás, vejo quanto me custa a construção, qual é o meu custo de marketing, de planejamento, o meu lucro, e o resíduo vejo quanto no máximo, dado o mercado que eu disponho para esse melhor uso que eu posso dar a esse terreno, me alcança, e eu vejo quanto no máximo eu posso pagar por esse terreno. O importante dizer é que o preço do terreno máximo que você obtém em qualquer lugar é decorrente do melhor aproveitamento que qualquer agente possa dar a esse lote nessa localização, dadas as características da cidade como um todo, né? Se eu amanhã introduzo qualquer tipo de carga sobre esse terreno, se eu digo que eu vou cobrar agora 20%, 30%, 50% ou 100%, o que seja, sobre o valor do terreno, sobre um valor hipotético do terreno, o promotor imobiliário não tem como produzir nada melhor nesse lugar, senão reduzir o montante, o quanto ele estaria disposto e apto, na verdade, a pagar ao proprietário original. Martim, existe função social do mercado? E de que forma ela se concretiza? A transparência do mercado é relevante? A transparência do mercado, a informação é fundamental para que não haja nenhum tipo de abuso nas relações, nas transações entre as partes. Nos Estados Unidos, em muitos lugares, em muitas cidades,
existe quase que uma transparência absoluta nessas informações, na medida em que são disponibilizadas na imprensa, em jornais mesmo, no jornal sai a lista das transações realizadas nas últimas semanas, do comprador, o nome do vendedor, data da transação, o valor da transação e características desse imóvel. Uma informação bastante útil para quem queira participar desse mercado mais transparente, possivelmente com a possibilidade menor, enfim, o risco menor de alguém se aproveitar da arbitragem, né? Em outras palavras, dessa diferença entre o valor de oferta e o valor de demanda possível, né? Quanto à inclusão de habitação social em bairros de grandes cidades, existem exemplos que merecem referência? Acho que é importante, principalmente para um público brasileiro, entender que, apesar enfim, dos Estados Unidos ser um país extremamente sofisticado do ponto de vista capitalista, né? Ele tem políticas sociais bastante avançadas, bastante audaciosas, né? Então, por exemplo, existe o chamado capítulo 40B na região de Massachusetts, por exemplo, em que não se concede licença para a produção de um novo empreendimento se um determinado percentual de habitação social não estiver garantida nesse empreendimento, né? É comum, inclusive, em vários lugares, você ter não só essa produção de habitação social em imóveis, edifícios distintos dentro de uma mesma conjunto, mas dentro do próprio empreendimento. O mesmo edifício, tantas unidades devem estar sendo cedidas para uso social. Outras iniciativas possíveis para produzir habitação de interesse social é um tipo que eles chamam de Community Land Trust. Em geral, são terrenos de propriedade de alguma entidade, pode ser pública ou privada, em geral são privados, em que colocam esses terrenos à disposição de ocupantes de relativamente baixa renda, ocupam esses imóveis, mas usando a terra, só que só podem vender esse imóvel através do trust, através dessa entidade, né? Com isso você impede que essa área seja gentrificada, por exemplo, tá? Porque todas as transações devem ser feitas através de... Você não pode incorporar o valor do terreno no valor do imóvel ao transacionar. Esse terreno segue sendo de propriedade dessa entidade. Martim, o que podemos dizer sobre os preços da terra? Qual a relação dos preços da terra com a informalidade, a segregação e a centralidade? O preço da terra, nas cidades, eles são decorrentes da demanda que se tem pelos atributos diferenciados que as cidades oferecem nos diferentes lotes. Do ponto de vista da formação do preço da terra, eu pago algo para não ter que viver em condições imediatamente inferiores. Quanto eu estou disposto a pagar para não ter que morar na periferia, por exemplo? Para morar num lugar com melhor acesso, com melhor ambiente, com melhores atributos. Eu estou pagando sempre por um diferencial na qualidade de atributos em relação aos atributos menos desejáveis. No final do dia, oferta e demanda pelos lotes com melhores atributos comparados com com atributos de pior qualidade. Nesse sentido, por exemplo, quando a gente fala em segregação, a gente está falando de que um determinado segmento da população, segmento social, está disposto a pagar algo para não estar sem a proximidade, fora da vizinhança dos seus semelhantes. A centralidade, a mesma coisa. Quanto eu estou pagando para não ter que residir em lugares menos acessíveis? A informalidade é a mesma coisa, pensando agora ao inverso, como eu tinha colocado inicialmente. Quanto eu estou disposto a não ter que morar numa favela? Quanto eu estou disposto a não ter que morar na periferia da cidade, num lote sem infraestrutura, sem serviço, assim por diante. Essa contagem na formação do preço vem em cadeia desde essas condições piores até essas condições melhores. O que determina a elevação e a diminuição dos preços da terra? Por que os preços da terra no Brasil e na América Latina são tão altos? É justo capturar mais-valias nesses países? Políticas de facilitação do acesso à cidade, da redução do custo da terra no acesso à habitação, tem tudo a ver com políticas urbanas em geral, políticas de provisão de infraestrutura, de como essa infraestrutura é produzida e para quem, em que tipo de qualidade. Do ponto de vista de que quem
deseja fazer política para reduzir preço da terra e tornar, enfim, criar uma cidade, qual é o grande objetivo? Pré-equalizar as condições da cidade, que esses atributos sejam de formas mais universais possíveis. O grande problema que nós temos, particularmente nas cidades latino-americanas, é que a gente tem esse padrão verticalista espacialmente truncado, né? Você tem algumas áreas da cidade com todo tipo de investimentos em infraestrutura e outras áreas com pouca coisa. Então, a diferença de preço é brutal. Essa é mais uma das razões do porquê a aquisição de terrenos, enfim, a valorização dos terrenos, é tão justo que seja capturado ou devolvida à comunidade, porque essas valorizações que os terrenos têm são de atributos totalmente externos ao próprio terreno. São atributos que a cidade como um todo oferece através de cada terreno para acessar. Obrigada, Martim. E a você que nos acompanhou, não deixe de assistir os outros vídeos da série